Equivalência lógica. Equivalências lógicas da proposição composta por conjunção e da proposição composta pela disjunção. Duas proposições compostas são equivalentes quando possuem tabelas verdades iguais. Vejamos o primeiro exemplo. Considere duas proposições P e Q. A proposição composta pela conjunção P e Q será verdadeira apenas se ambas as proposições que a constituem for verdadeira. Portanto, PQ verdadeiro, conjunção verdadeira. E as demais possibilidades tornam a conjunção falsa. Agora façamos a proposição composta Q e P. Ora, a regra da conjunção continua valendo. Ou seja, uma proposição composta por conjunção somente será verdadeira se as proposições que a constituem ambas forem verdadeiras. Então, PQ verdadeiro, Q e P também verdadeiro. P e Q falso, Q e P falso. P e Q, P falso, Q e P falso. Ambas falsas implicará em Q e P também falso. Portanto, observamos que a proposição composta P e Q é equivalente à proposição composta Q e P. Dizemos então que a proposição composta por conjunção P e Q é equivalente à proposição composta Q e P. Um pequeno exemplo. Considere a proposição composta por conjunção Paulo é ator e João é dentista. Podemos, então, escrevê-la de maneira equivalente. João é dentista e Paulo é ator. Ou seja, a frase à esquerda ou a frase à direita correspondem ao mesmo sentido lógico da proposição composta. Agora considere a proposição composta por disjunção, P ou Q. Sabemos que a proposição composta por disjunção será verdadeira quando pelo menos uma das proposições que a constituem for verdadeira. Então, P e Q verdadeiros, verdadeiro. Apenas P verdadeiro, verdadeiro. Apenas Q verdadeiro, verdadeiro. Ambas falsas, falsas. Ora, façamos agora a proposição composta Q ou P. A regra da disjunção continua valendo. Ela será verdadeira quando pelo menos uma das proposições que a compõem for verdadeira. Então, P e Q verdadeira, Q ou P verdadeira. P verdadeira, Q ou P verdadeira. Q verdadeira, Q ou P verdadeira. Ambas falsas, Q ou P falsa. Observe que a proposição composta P ou Q é equivalente à proposição composta Q ou P, pois as tabelas verdades são iguais. Então, um pequeno exemplo é o que se diz na seguinte proposição composta por disjunção. O gato mia ou o cão late. Ora, esta frase é equivalente a o cão late ou o gato mia. Então lembre-se. A proposição composta por conjunção P e Q é equivalente a Q e P. Por disjunção P ou Q é equivalente a Q ou P. Equivalências lógicas da proposição composta pela condicional. Considere uma proposição composta pela condicional. Se P, então Q. Já fora visto em outra videoaula
que podemos fazer uma interpretação em termos de diagrama lógico desta proposição composta. P é subconjunto de Q. Então, se pertence a P, então pertence a Q. Logo, se não pertence a Q, então certamente não pertence a P. Trata-se, portanto, de uma equivalência. Se não Q, então não P. Essa equivalência é chamada de contrapositiva. Lembre-se que para duas proposições compostas serem equivalentes, elas possuem necessariamente a mesma tabela de verdade. E de fato, lembre-se que a proposição composta pela condicional somente será verdadeira se a antecedente implicar em consequência falsa. Portanto, se P então Q, só será falsa quando P verdadeiro implicar em Q falso. Vamos construir a tabela verdade da contrapositiva. Não Q em não P. Onde observamos Q verdadeiro, observamos não Q falso. Ora, então, a proposição se não Q, então não P, nos gera a seguinte tabela verdade. Falso implicando em falso. Verdadeiro. Verdadeiro implicando em falso. Falso. Falso implicando em verdadeiro. Verdadeiro. E verdadeiro implicando em verdadeiro. Verdadeiro. Observe que as tabelas verdades são iguais. Observe os seguintes exemplos. Suponha a proposição composta: se João é médico, então Carla é advogada. A equivalência desta proposição pode ser dita da seguinte forma: se Carla não é advogada, então João não é médico. Ou seja, assumindo-se que João é médico é a proposição simples P e Carla é advogada é a proporção simples Q, se P então Q, a equivalência pode ser dada pela contrapositiva. Se não Q, então não P. Ou seja, negação de Carla é advogada, Carla não é advogada. Negação de João é médico, João não é médico. Então, se Carla não é advogada, então João não é médico. Observe essa proposição composta pela condicional. Se nasci em São Paulo, então sou brasileiro. Qual é a equivalência? Ora, se não sou brasileiro, então não posso ter nascido em São Paulo. Trata-se da contrapositiva. Aqui, então, temos que tomar um certo cuidado. Cuidado! Se sou paulista, então sou brasileiro, não é equivalente, repito, não é equivalente a se dizer se não sou paulista, então não sou brasileiro. Ora, se não sou paulista, posso ser paranaense. E paranaense é brasileiro. Então não posso dizer que se não sou paulista, então não sou brasileiro, é equivalente a se sou paulista, então sou brasileiro. A negação de ser paulista não implica em negar que sou brasileiro. Atenção! Já fora visto que, se tivermos uma afirmação em que se trata de uma proposição composta pela condicional, se P então Q, a negação desta proposição será P e não Q. Lembremos através de um exemplo. Suponha a afirmação: se chover, então lavo o carro. Trato esta afirmação como se fosse uma promessa.
Se chover, então lavarei o carro. A negação pode ser entendida como o não cumprimento da promessa. Negação: choveu e não lavei o carro. Ou seja, chover, chove, é a proposição P. Lava o carro, a proposição Q. Se P, então Q. Portanto, a negação P e não Q. Chove ou choveu e não lavei o carro. Então, observe. A negação de uma negação equivale à afirmação. Logo, se P, então Q, é equivalente à negação da afirmação, ou seja, negação de P e não Q. Logo, sabemos de outras aulas que a negação de uma proposição composta pela conjunção gera uma proposição composta pela disjunção. Então, a negação de P e não Q equivale a não P ou Q. Conclusão. Temos, então, para a proposição condicional, duas equivalências notáveis. Se P, então Q, equivale a se não Q, então não P. Trata-se da contrapositiva. Se P, então Q, equivale à negação da negação, ou seja, negação de P e não Q, que por sua vez equivale a não P ou Q. Então, se P, então Q, equivale a não P ou Q. Façamos um exemplo. Um economista deu a seguinte declaração em uma entrevista: se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Uma proposição logicamente equivalente à do economista é: bem, temos duas possibilidades de equivalência, pois trata-se de uma proposição composta pela condicional. Se os juros são altos, então a inflação é baixa. Chamei de proposição P, os juros são altos. E proposição Q, a inflação é baixa. Então, primeira possibilidade de termos uma proposição equivalente à que foi dada. Se P, então Q, é equivalente a se não Q, então não P. Trata-se da contrapositiva. Negação de Q, a inflação não é baixa. Negação de P, os juros bancários não são altos. Então, dizer que se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa, equivale a dizer que se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos. Observe que temos essa resposta presente nas alternativas. Trata-se da alternativa A. No entanto, temos outra possibilidade, que não está, obviamente, presente nas alternativas, mas poderia estar. Se P, então Q, é equivalente a não P ou Q, que é a negação da condicional. Então, poder-se-ia dizer que os juros bancários não são altos ou a inflação é baixa. Portanto, as duas frases, se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos, e os juros bancários não são altos ou a inflação é baixa, são equivalentes à frase se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Equivalências lógicas
da proposição composta pela bicondicional. Considere a proposição bicondicional formada por duas proposições P e Q. Lembre-se, a proposição bicondicional somente será verdadeira quando os valores lógicos das proposições que a compõem possuírem o mesmo valor lógico, ou seja, ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nas outras situações, ela será falsa. Agora façamos a proposição composta Q, C e somente P. Obviamente vale a mesma regra. Somente será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras ou quando ambas forem falsas. Concluímos então que a proposição bicondicional P, C e somente CQ é equivalente à proposição bicondicional Q, C e somente P. Vamos a um exemplo. Suponha a seguinte proposição bicondicional: a inflação é alta, se e somente se o país está endividado. Uma equivalência possível desta frase será: o país está endividado se e somente se a inflação é alta. Agora considere a seguinte situação. Temos duas proposições P e Q e a proposição composta pela condicional. Sabemos que essa proposição somente será falsa se o antecedente, no caso P, for verdadeiro, implicando no consequente, no caso Q, falso. Também sabemos que a condicional se Q então P não é igual à condicional se P então Q. De fato, lembre-se que a implicação somente será falsa se antecedente, no caso agora Q, implicar em consequente falso. Implicação verdadeira implicar em falso. Observe que as tabelas verdades não são iguais. Agora considere a proposição composta por essas duas proposições por conjunção, ou seja, se P então Q e se Q então P. Ora, a conjunção dessas duas proposições somente será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então, se P então Q é verdadeira e se Q então P é verdadeira, a conjunção de ambas será verdadeira. Caso contrário, falsa. Agora observe que a proposição composta pela conjunção entre as duas condicionais, se P então Q e se Q então P, gera a mesma tabela verdade que a proposição bicondicional. Lembre-se, a proposição bicondicional somente será verdadeira quando as proposições que a constituem ambas tiverem os mesmos valores lógicos. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro. Concluímos, então, que como a tabela verdade da proposição bicondicional se P, C e somente CQ é igual à tabela verdade de se P então Q e se Q então P, a proposição bicondicional formada por P e Q é equivalente à proposição se P então Q e se Q então P. Trata-se de uma questão da Fundação Carlos Chagas. Se todos os nossos atos têm causa, então não há atos livres. Se não há atos livres, então todos os nossos atos têm causa. Logo, se todos os nossos atos têm causa, então não há atos livres,
nada mais é do que uma proposição condicional, em que as proposições que a constituem, chamei de P, todos os nossos atos têm causa, e que não há atos livres. Então, se P, então Q. Ocorre que na leitura percebemos que, além dessa frase ser válida, também é válida. Se não há atos livres, então todos os nossos atos têm causa. Ou seja, se P então Q, E, se Q então P. Ora, se P então Q e se Q então P é equivalente a dizer a proposição bicondicional composta pelas duas proposições simples P e Q. P, C e somente C, Q. Em outras palavras, dizer se todos os nossos atos têm causa, então não há atos livres, e se não há atos livres, então todos os nossos atos têm causa, equivale a dizer que todos os nossos atos têm causa se e somente se não há atos livres. Ou, se não há atos livres, se e somente se todos os nossos atos têm causa, equivalem-se. Alternativa correta, C.